Bom, vamos lá. A gente, na semana passada, né, a gente está falando sobre pecado e redenção. E a gente viu, assim, rapidamente, de uma forma muito simples, uma diferença entre pecado, a palavra no singular, e pecados, a palavra no plural. Só para relembrar, pecar no singular, ele se refere à condição do ser humano, do coração do ser humano, antes de nascer de novo, né? É a natureza pecaminosa, que tomou conta, passou a ser a natureza do ser humano a partir da queda, né? Da queda do homem, lá do pecado, lá no Jardim do Éden. E pecados, no plural, significa a práticas, né? Práticas pecaminosas, práticas contrárias à palavra de Deus, ao propósito dele, né? Que é o errar o alvo, né? Pecar em algumas palavras, de uma forma simples, muitas vezes a pessoa fala errar o alvo, né? É aquele erro que entristece o nosso coração, que nós que já nascemos de novo, na hora que acontece, o Espírito Santo já toca imediatamente para que a gente se reposicione e, né, e siga em frente. Então, a gente começou a ver, eu comecei a dar uma pincelada lá no Jardim do Éden, né, contando nas minhas palavras o que aconteceu, daquela tentação de Eva, ela foi enganada, né, porque Satanás ele plantou no coração do ser humano o desejo de ser igual a Deus, que era o que ele queria, né? Se lembra? Subirei ao mais alto, ao mais altos céus e colocarei meu trono acima do Altíssimo e serei o que? Semelhante a ele. Foi o que ele plantou no coração do ser humano, né? De que, mas vocês não podem comer do fruto dessa árvore? Deus está com medo, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês terão conhecimento do bem e do mal, né? Em outras palavras, né? Vocês serão como ele. E que era o que ele queria. E eu me lembro que eu falei para vocês como assim o ser humano já era como Deus, porque eles tinham sido criados, Gênesis 1, a partir do versículo 26, fala isso, já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, foi esse engano, e eu terminei lendo, e eu quero pegar, a partir desse versículo, Tiago 1, de 13 a 15, que fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E eu me lembro que a gente foi fazendo uma analogia desse versículo lá com tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Que Satanás jogou aquela isca, Eva foi tentada realmente, né? Vendo que aquela árvore era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha só a tentação aí. Eu vou ter entendimento, eu vou ser igual a Deus. Olha só, a tentação sendo gerada no coração. E eu me lembro que eu falei para vocês, e isso é muito importante, até a Patrícia Mendes, também na semana passada comentou, eu também pensava assim, de que eu tinha um entendimento, há um tempo atrás, errado, de que quando a pessoa está sendo tentada, ela já está pecando. E não, ela não está pecando. Na verdade, a tentação, a gente pensa sempre assim, liga tentação a cair. Mas a tentação também é uma oportunidade para a gente acertar. Quando eu resisto, não na minha força, mas na força do Espírito Santo. Eu já ouvi testemunhos de pessoas, não daqui, lá da outra igreja que eu era, de pessoas que caíram, né, em situações assim bem delicadas,
né? E que elas falaram assim: eu achei que eu ia conseguir resistir, eu achei que eu seria forte, que eu estava, sabe assim, flertando com o pecado. Assim, a hora que eu quisesse parar, eu parava. E não conseguiu, e errou, e caiu. Isso poderia ter trazido problemas. Na época, depois a pessoa testemunhou, né? Problemas sérios para ela, problemas familiares, né? Mas glória a Deus que o Senhor, claro, tiveram consequências, mas o Senhor transformou todas as coisas, e essa pessoa lá da outra igreja continua firme até hoje com o Senhor, né? Foi um erro mesmo que cometeu, mas, né, se permitiu ser reposicionado, deixou sua vida ali nas mãos do Senhor e seguiu em frente, e é uma bênção. Mas porque acho, não, eu vou conseguir. Você lembra de Sansão? Sansão, ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia comer uva ou fruto, né, da uva, e ele andava na beira do parreiral, tipo assim, flertando com o pecado. E foi o que aconteceu ali. Eva foi seduzida, e naquela sedução ela cedeu. A palavra fala que ela tomou do fruto, comeu, deu a seu marido. E aí eu me lembro que eu falei para vocês, eles morreram ali naquela hora. Fisicamente não morreram, mas espiritualmente ali, naquela hora, houve a morte espiritual e essa separação entre Deus e os homens. E aí a gente vê que exatamente, ó, depois do pecado, depois de haver sido concebido, ele estava sendo gerado, a cobiça, na verdade, né? Aquilo que eu desejo, aquilo que a pessoa deseja, aquilo pelo qual ela está sendo tentada. Porque, gente, pare e pensa numa coisa, a cobiça é muito interessante, é aquele desejo de ter algo. Se tem uma coisa que não te chama atenção, nem adianta dizer, estou sendo tentada aqui. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu não bebo nada, nunca bebi, nada. Então, pode ter uma pessoa, mas assim, não me chama atenção em nada, em nada, em nada, nada, absolutamente nada. Pode ter uma pessoa aqui do meu lado com caixas de, sei lá, seja o que for, cerveja ou qualquer outra bebida. Aquilo ali vai ser completamente indiferente. Não me chama atenção, sabe? Aquilo não atrai o meu desejo, não. Então, estou nem aí. Mas para uma pessoa que é muito tentada nessa área, que tem muito desejo, ou até mesmo que pessoas, pensa lá no exemplo dos alcoólicos anônimos, né? Um dia de cada vez. A pessoa tem problemas sérios com aquilo, ou já teve problemas sérios, então ela não pode, é só um golinho, é só um tiquinho, isso aqui não vai fazer mal, não, isso aqui não. Não, às vezes é o suficiente para ela cair. Por quê? Porque ela é atraída por aqui. Então, é isso que essa questão da cobiça faz. A pessoa é tentada naquilo que chama a atenção dela, naquilo que ela deseja. Pessoas que têm problemas com dinheiro, né, problemas sérios de querer, a verdade é essa, de pegar escondido, de roubar, seja lá o que for, essa pessoa não dá, gente, não dá para ela trabalhar num caixa de loja, de supermercado, ou ser tesoureiro de alguma firma, não tem como, porque ela vai ser tentada. Então, tem uma expressão aí, uma expressão não é bíblica, né? Mas que é muito interessante, que fala assim, olha, com o pecado, a gente não fica tentando resistir, a gente foge. Se lembra de José? José, lá na casa de Potifar, que a mulher de José estava lá, olha, vem ficar comigo, e ele, eu não vou ficar, eu não quero, o meu Senhor me deu ordens de que eu poderia tocar em tudo, o Senhor Potifar, né? Mas menos que eu tocasse na senhora, eu não vou
trair o meu Senhor, e ele ainda fala assim, eu não vou trair o meu Deus. Olha só o nível que ele coloca. A Suzete falou, não devemos flertar com o pecado, claro que não. E na hora, e ela ali tentando, ela foi para cima dele, o que ele fez? Ele não ficou ali, eu vou resistir, ele fugiu, gente. Tudo bem, ela depois, né, puxou a capa dele, armou uma mentira, ele foi preso, isso é outra coisa. Mas eu estou falando da postura dele. Ele não ficou flertando. Vamos ver até que ponto eu resisto. Não, ele fugiu. Então, não é demérito nenhum, tá, gente? Isso é importante a gente guardar. Se existe algo na sua vida em que você é tentada, não existe demérito nenhum em você fugir. Se tem lugares que te atraem, mas que você percebe que não é a direção de Deus para você estar, sabe? Não vá. Vão me chamar de boba, vão me chamar de antiquada, deixa eu chamar. Tem um ditado popular, um ditado gospel, em que fala assim, é melhor ser um quadrado, ser uma pessoa quadrada, essa expressão é do meu tempo, né? Você é quadrada, tipo assim, você tá fora da moda, não está fazendo o que todo mundo faz. E aí, na minha época, tinha esse ditado gospel, que devemos negar o acesso à tentação, Suzete, é exatamente isso. Identificar aquilo ali me atrai, então eu fecho essa porta. E, assim, esse ditado falava o seguinte, é preferível entrar no céu quadrado do que no inferno rolando. Né? Era da minha época, que fala assim, porque assim, não, você é quadrado e você está antiquado, coisa boba, que bobeira, parece não está na moda, não está antenado. Gente, eu continuo preferindo ser quadrado, do que fala assim, do que fazer igual a massa, né, e ir para o inferno rolando. E, gente, olha só, se a gente parar para pensar nisso, olha o mundo, gente. Olha o que que o mundo tem pregado, sabe? É só destruição e tem levado a pessoas ao quê? Tem levado, para e pensa na sociedade, eu não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando a nível mundial. Para e pensa, o ser humano, ele tá melhor ou ele está pior? Ele está melhorando ou ele está... A Suzete fez assim, ó. Ele está piorando, gente. As coisas estão cada vez mais absurdas. Semana passada eu falei daquela reportagem, pessoas lá, Holanda ou Bélgica, pessoas andando na coleira, sendo puxados por outras pessoas, igual um cachorro. Gente, isso é demônio. Isso é a degradação do ser humano, o diabo destruindo, querendo destruir o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o humilhar mesmo, e as pessoas estão cegas espiritualmente. Então, fica com o que a palavra de Deus fala. Vão me chamar de quadrado, deixa eu chamar de quadrado. Sabe, é preferível aos olhos do mundo ser quadrado, entre aspas, e estar no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a melhor coisa, porque ela vai trazer paz para a tua vida, ela vai trazer satisfação plena. Se lembra que eu já falei aqui também de que um dos significados lá de João 10:10, quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, essa vida em abundância é uma vida com um real significado de existir. Sabe, não é, estou aqui. Não, é uma vida com real significado. Então, olha só, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Olha, o pecado, falando, né, dessa questão do pecado lá no Jardim do Éden, né, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência em comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, eles começaram já sendo tentados de ser igual a Deus e deram luz, né, conceberam isso e deram luz a esse pecado. Então, o pecado foi a desobediência, o motivo que os levou
ao pecado foi o desejo irresistível de serem iguais a Deus, sugerido por Satanás. Claro, gente, guarda uma coisa, que isso é importante vocês saberem. Deus, quando criou o ser humano, ele falou assim, olha, né, vocês estão, foi criada a imagem e semelhança de Deus, e ele falou, olha, dominem sobre tudo. Vocês têm o domínio, a autoridade sobre essa terra. Domine sobre as aves do céu, sobre os peixes das águas, sobre os répteis, sobre os animais terrestres. Dominem sobre tudo. Vocês vão dominar, subjugar a terra. E vocês vão multiplicar, vão crescer. Então, na verdade, o Senhor, ele estava colocando, dando nas mãos do homem autoridade. Ele estava dando esse domínio. Autoridade é poder delegado de agir como Deus. Por quê? Porque quem é que tem toda a autoridade? Quem é que tem todo o poder? Quem é que tem todo o domínio? Não é nosso Deus? Sim, e ele deu isso ao homem, quando ele criou. Deles terem domínio aqui. Eu costumo dizer que o ser humano ele foi criado para ser o CEO, o CEO, o presidente aqui da Terra. Deus deu, assim, nas mãos do ser humano para ele governa. Isso aqui eu estou te dando aqui. Você já está chegando, você nem está começando como um funcionário júnior que vai crescendo, não. Já estou te colocando ali como presidente, sabe? Como CEO de tudo isso aqui que eu criei. Então, ou seja, essa autoridade. Então, olha só, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e deu a ele o poder, entre aspas, de agir como Deus, no sentido dessa autoridade, desse domínio. Então, entendam com muito cuidado isso aí que eu estou falando. Satanás odeia o ser humano, né? Ele nunca poderia ou poderá ser semelhante a Deus no tocante à sua criação. Ele foi criado por Deus? Foi, tal como o ser humano. Até aí tudo bem. Só que ele é apenas uma criatura de Deus. Ele não é uma criatura que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a mesma natureza de Deus, com o mesmo DNA de Deus, com o mesmo caráter de Deus. Ele não foi criado assim, ele é uma criatura de Deus. Né? Os anjos são criaturas de Deus, vou dar um exemplo do nosso dia, como um animal, ele é criatura de Deus? Sim. Mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não. Mas é uma criatura de Deus. Então, ele nunca conseguiria ser como o ser humano nessa questão de semelhança, ser como Deus no sentido de semelhança, porque ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. A única forma... Oi, Carol, pode falar. Pastora, eu tenho uma dúvida. Uhum. Mas se Deus sabe de todas as coisas, e aí, por que ele criou? Sabendo que o diabo não seria uma coisa boa. Isso aí são aquelas perguntas da fé que não tem explicação lógica, que a nossa mente não consegue entender. Deus criou o homem, eu sei o que você perguntou, mas deixa eu ir para o outro lado. Deus criou o homem, e a palavra nos diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha tudo planejado, de Jesus vir ao mundo. Aí a gente pergunta, mas se ele sabia que ele criou o homem poderia cair, mas ele também não sabia que ele ia cair, a nossa mente não consegue responder isso. Então, eu te perguntei isso porque eu tenho uma fé e eu creio, mesmo sabendo que tem coisas que eu não alcanço. Mas ontem mesmo eu fui questionada sobre essas coisas que não tem muita resposta. Uhum. E eu falei isso que a senhora me respondeu. Falei, então, tem coisas que a gente não alcança, tem coisas que a gente mesmo não entende. E são os mistérios de Deus, mas a pessoa me olhou e falou assim: todo mundo fala a mesma coisa. Aí eu fiquei sem uma resposta para dar. Não, aí você, assim, na verdade, você vai falar assim, realmente, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Porque
A mente é a mesma. E a gente não vai ter resposta. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que tem coisas que a gente não consegue entender aqui, só um dia, lá na glória, que a gente vai conseguir entender. Respondendo de uma outra forma essa tua pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta, uma redundância, porque eu já sei a sua resposta. Sim. Você crê em Jesus, que ele veio a essa terra, de que ele morreu no nosso lugar, de que ele ressuscitou e que, ao crermos nessa obra, né, consumada, nós morremos espiritualmente com ele e nascemos de novo para essa nova vida, certo? Sim, eu sei que você crê nisso. Agora, eu te pergunto, você viu isso acontecer? Não, foi mais ou menos o meu raciocínio com ele. Tipo assim, eu sinto que você tem que viver para você entender e acreditar. Exatamente. Aquelas pessoas lá da época de Jesus, né? E isso aí são testemunhas. Jesus, ele veio, apareceu ali aquelas mulheres no túmulo, depois ele apareceu aos discípulos, depois ele apareceu a mais de 500 pessoas. Elas eram, e os próprios discípulos, testemunhas oculares do que aconteceu. Então, eles tinham visto, não, foi real, isso foi real, e isso foi tudo escrito. Nós não vimos, nós acreditamos pela fé em relatos de pessoas que viveram isso, e é claro, gente, tem o Espírito Santo que nos convence, que é o próprio Deus, do pecado, do juízo e da justiça. E a própria palavra nos diz, bem-aventurados os que não viram e creram, né? E somos nós. Agora, se você me pedir, eu quero que você me explique cientificamente, até mesmo como que Jesus morreu e ele ressuscitou, que você me explique como que acontece, me explica cientificamente como acontece esse. Já vou deixar você falar. Ele está colocando, não conseguimos compreender plenamente as coisas de Deus, porque somos limitados e Deus é infinito. No entanto, é possível conhecê-lo porque ele se revelou a nós. Exatamente, mas é pela fé. Não tem explicação lógica, não tem, você não vai conseguir. E essa questão que você falou lá do início, por que Deus criou, eu vou falar muito sincera para você, eu não sei te responder, e ninguém vai saber te responder hoje. Né? Um dia, a gente pode até perguntar ao Senhor. Mas não tem. Eu acho que eu já contei para vocês, eu tinha um tio que, graças a Deus, no final da vida ele creu, mas ele passou a vida inteira falando, eu não posso acreditar em Deus, porque eu só vou acreditar em Deus se eu souber quem criou Deus. Se eu não souber quem criou Deus, a Patrícia falando dos relatos, se eu não souber quem criou Deus, eu não posso acreditar nele. Me dá uma explicação de quem criou que eu acredito. Glória a Deus, pela misericórdia de Deus, né? Ele, no final da vida, sabe, o Espírito Santo trouxe luz ali. Porque ele, se não fosse isso, a verdade é que ele iria morrer e passar uma eternidade sem Deus. Porque pergunta qualquer uma de vocês aqui, onde fala quem criou Deus? Deus ele já existe desde sempre. E como a gente consegue entender isso? A mesma coisa, a palavra nos fala que nós vamos viver eternamente. Por mais que a nossa mente consiga dimensionar o que é o eternamente, e a gente pensa muito nos contos infantis, né? E casou a princesa com o príncipe viveram felizes para sempre. A gente entende que é uma coisa que não acaba, mas me explica racionalmente. A tua mente consegue dimensionar o que é esse para sempre? O que é a eternidade? A gente não consegue, porque é o que a Ellen colocou, ela é limitada. Então, essa pessoa que perguntou ontem isso para você e falou, isso é o que todo mundo diz, não fique sem graça, não fique, sabe, fala, olha, a verdade é essa, nossa mente é limitada diante de um Deus ilimitado, diante de um Deus que a Ellen botou, a cegueira espiritual é a limitação de pessoas que não conseguem entender as coisas de Deus. Isso é revelado lá em 2 Coríntios 4:4, que fala que o Deus desse século
cegou o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da revelação da glória de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Para que ele cegou o entendimento, para que elas não cheguem justamente a entenderem o que é essa obra da cruz, que é o que muda a nossa vida, que muda a nossa eternidade. Então, ele coloca uma cegueira em que as pessoas não conseguem entender, mas não se sinta constrangida. Se alguém falar, e você vai falar, a verdade é essa, a nossa mente não tem explicação para isso. A gente não consegue entender. Deus, ele é ilimitado, ele tem todo o poder, ele sempre existiu, mas uma coisa eu sei, eu creio, eu decidi crer nisso, e consigo perceber a manifestação desse Deus verdadeiro na minha vida. Oi, fala, quem levantou a mão? Quem falou? Eu falei. Fala. Eu falei que foi basicamente o que eu falei com ele mesmo. Eu fiquei meio encucada, porque eu falei assim, eu vou perder a oportunidade de trazer ele para perto. Mas eu acho que não, eu acho que Deus trabalha da forma que tem que trabalhar, né? Isso, e eu isso. falando a verdade, eu estou falando o que é o certo. Eu falei assim, é uma coisa que são experiências nossas com Deus, e o Espírito Santo vai nos convencendo. Exatamente. Você falou isso, eu lembrei de algo aqui. A palavra nos diz, se eu não me engano, em Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja, confirma, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, confirma, testifica com o nosso espírito, né? É o nosso eu interior, o nosso homem interior, né? Onde o Espírito Santo habita. Então, o Espírito de Deus testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Segura aí. Tem uma outra passagem que fala assim: a todos quantos o receberam quem? A Jesus, né? Ou seja, creram nessa obra dele, deu-lhes o poder, ou seja, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus, a partir da crença nessa obra que Cristo fez. Ou seja, em outras palavras, quando a gente aceita Jesus, certo? Perfeito. Então, ali fala, né? É pela fé, não tem explicação lógica. E aí vem essa passagem, fala que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, eu pergunto a qualquer uma de vocês, me deem uma explicação científica, deixando a fé de lado, tá? Que a gente crê nisso pela fé, deixando a fé de lado, me dê uma explicação científica dessa confirmação do Espírito Santo, testificando, confirmando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Me dá uma explicação científica. Como vocês conseguem explicar isso? Pelo silêncio, acho que ninguém explica. Oi, quem falou? Suzete. Oi, Suzete. A Georgia também depois quer falar. Fala. Então, sinceramente, eu não vejo por que tenha que explicar Deus. A gente, quem é cristão, constantemente está recebendo essa provocação, né? Constantemente a gente tem que estar explicando. Não tem que explicar. Porque se a gente vive pela fé, e o Novo Testamento traz lá várias referências, várias passagens, né? De que a gente vive pela fé, como a pastora bem colocou aí. Ninguém acompanhou lá a vida de Cristo, ninguém viu os feitos de Cristo, mas a gente vive pela fé. Então, eu sou muito provocada nisso, inclusive eu sou inquilina de pessoas que são espíritas, e vira e mexe, as pessoas, quando têm oportunidade, catuca ali a gente, e eu fico muito em paz. Muito em paz, porque a gente já aprendeu que o trabalho de convencimento não é nosso. Exatamente. A gente não precisa convencer para ninguém. Tá, mas por quê? Mas por quê? O que a gente pode fazer, e que a pessoa vai sair correndo, é pedir a pessoa para ler a Bíblia, porque ninguém quer ler a Bíblia. As pessoas querem provocar, mas elas não querem ir lá e procurar aquilo que levou você a ter fé.
Entendeu? Então, eu fico muito em paz, eu não me sinto na obrigação de explicar em momento nenhum. Ah, por que isso? Ah, porque, então por que tem pobre no mundo? Ah, se Deus é justo, por que fulano morreu? Eu não tenho que dar essa explicação. O meu entendimento. Não, Obrigada. nada, mas, Georgia, não esqueci de você, não, hein? Não, mas é isso. Mas eu entendo exatamente o que a Carol está falando, mas só para fechar esse raciocínio, gente, não tem explicação lógica, deu essa confirmação. Eu gosto muito, volta e meia, eu cito o pastor Luciano Subirá, e ele falou assim: quando me perguntam, né, me explica isso, né, dessa testificação de que eu sou filho de Deus, eu simplesmente respondo assim: eu sei que sou, porque sei que sou. Porque é isso. Gente, vocês não sabem, todas nós aqui, todas nós já nascemos de novo. Vocês não sabem que vocês são filhas de Deus? Sim, a gente sabe. Agora, como eu vou explicar? Eu não sei explicar. Agora, eu sei que eu sou. E ainda tem mais, sou uma filha muito amada. Porque foge ao nosso entendimento. Então, Carol, você respondeu exatamente o que tinha que ser respondido. E a Suzete falou uma coisa que é verdade. Eu entendi entre aspas, a angústia do seu coração quando você fala, de repente, eu perdi a oportunidade de trazer ele para perto. Não, porque, na verdade, quem convence, como a Suzete falou, é o Espírito Santo, é ele quem nos convence do pecado, do pecado, da justiça. Deus, são 3 palavras. Me fugiu agora. Do pecado, da justiça, são 3 palavras. Pecado, justiça e uma outra. Ele que nos convence, né, de tudo isso. Então, o que você pode fazer, muito mais até do que qualquer explicação, não só falar, olha, você quer encontrar uma resposta... Justiça e juízo. É o quê? Pecado, justiça e juízo. Isso, pecado, justiça e juízo. Faltou a palavra juízo. Do pecado, o que é isso? Desse pecado, dessa natureza pecaminosa que entrou no ser humano a partir lá da desobediência. Da justiça, que é o quê? Que é esse ato de nós nos tornarmos justos diante de Deus. Deus é um Deus justo. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por causa daquele pecado lá, todo mundo herdou essa natureza pecaminosa. Então, um pecou, todos pecaram. Agora, a redenção, a salvação entrou por um, todos foram salvos, né? Todos os que creem. Então, Deus é justo. Ele, quando entrou o pecado, assim, ele não tinha mais como ele... nessa natureza justa dele, santa, perfeita em julgamento, ele não tem como você estar em comunhão comigo. Mas o versículo 24 vem falar que, 23, todos estão destituídos da glória de Deus, no 24 fala, mas que todos nós podemos ter essa chance de sermos restituídos, de ter restituído essa justiça de Deus por causa do que Jesus fez. E justamente esse convencimento de que, através de Cristo, nós nos tornamos justificados, limpos diante de Deus, porque Ele nos vê através de Jesus, através dessa obra dele. E do juízo, dessa definição de que vai chegar um tempo em que vai haver, sim, uma separação. Aqueles que creram em Cristo vão estar eternamente com Deus. Aqueles que rejeitaram essa salvação vão estar eternamente sem Deus. Então, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, ele pode fazer isso. Então, você respondeu certo. E você pode até falar isso. Eu não tenho uma explicação lógica, só o próprio Deus que consegue te explicar. Agora, uma coisa eu te digo, eu tenho vivido experiências com esse Deus vivo, que revela quem ele é na minha vida. E pegando também o que a Suzete falou. E a vida com Deus, ela é toda pela fé.
E fé é uma decisão, não é um sentimento. E, gente, cá entre nós, só um parênteses. A Suzete falou uma coisa também, que ela é muito confrontada nisso, né? Pessoas até de outras religiões. Se a gente parar para pensar, entre aspas, tá todo mundo no mesmo barco. Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa de uma outra religião por que ela crê naquilo, ela vai falar, vai dar as explicações, mas dificilmente vai ter explicação científica. Ela vai falar, eu creio, eu acredito, eu decidi crer, eu aprendi assim, ou os meus pais me ensinaram assim, ou eu vi isso aqui, seja mesmo porque o diabo se faz, inclusive, de anjo de luz, para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos, né? Por que nasceram algumas seitas? Tem uma seita aí em que era Testemunha de Jeová. Ela nasceu, sabe como? Era um pastor, gente, que começou a falar que teve um sonho, ouviu anjos, e que tinham falado que tinham que colocar mais algumas coisas aí na palavra de Deus, e aí entrou outros ensinamentos e virou essa seita. Mas olha o estrago que foi feito. E eu já li a história em que fala que depois ele percebeu, o Espírito Santo trouxe clareza a ele, e ele viu o quanto ele estava errado, e ele se arrependeu genuinamente, e abandonou tudo, e tentou convencer as pessoas que ele tinha, a liderança que estava com ele ali, né, de que isso não era de Deus, eu fui enganado, foi demônio, mas eles não aceitaram e deram continuidade a essa seita, que tem até hoje. E esse pastor, né, que foi o que aconteceu, ele se retomou ali, se reposicionou, e passou, já morreu, né, há muitos anos, e passou o resto da vida pregando de que ele estava errado, de que ele tinha feito uma coisa, sabe, errada, e pregando verdadeiramente somente a Jesus. Mas as pessoas decidem crer pela fé, qualquer religião, porque eu sempre falo, fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Fé é acreditar em alguma coisa. Eu posso até o ateu, ele tem fé. Que fé que ele tem? De que Deus não existe, é o que ele acredita. O que nós precisamos é ter a fé do tipo de Deus. E o que é isso, a fé do tipo de Deus? É essa fé. Foi da Igreja Adventista? Não foi não foi o da Testemunho de Jeová, não? Na minha cabeça, eu tinha que era Testemunho de Jeová. De que ele... eu estava falando do ateu, né? Até o ateu, ele acredita. Mas o que eu preciso é a fé do tipo de Deus. E que fé é essa? É fé no que a palavra de Deus diz. Se eu creio que ela é a palavra de Deus, a minha fé está depositada aqui. E em Deus tudo é justamente por essa fé, que é uma decisão. Fé não é sentimento. Eu decido acreditar. Então, Carol, Georgia, não esqueci de você. Carol, sabe, fica muito em paz. Sabe, essa é a verdade, não tem explicação lógica, é pela fé que nós cremos. Agora, eu vou te falar uma coisa, e aí você tem que ser ousada, como o apóstolo Paulo foi. Eu não sou perfeita, mas olha para a minha vida. Olha para a minha vida, porque se você olhar para a minha vida, você vai ver em quem eu creio. Foi o que eu e falei, o que ele faz. A Suzete falou de abrir a Bíblia. A maioria das pessoas, queridas, não vão abrir, a maioria não vai abrir a Bíblia para ler. Elas vão ver Cristo através da nossa vida. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele fala, assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele não tinha medo disso. Ele não tinha medo de falar isso. Olha, pode olhar para mim, porque eu estou olhando para aquele que é perfeito. Sabe, a gente tem que
parar de ter medo disso. Ah, mas isso quando a gente errar? Quando a gente errar, a gente vai ser sincero e vai falar, olha, a gente errou. Mas ainda assim, eu continuo olhando para aquele que é autor e consumador da minha fé. E eu errei, eu corro para os braços dele, pedindo para ele, Senhor, eu errei. Eu corro para ti como um filho arrependido que correu para os braços do pai. E eu confesso, confessar não é falar o que eu fiz de errado. A gente pensa isso, né? Confessar, na definição, é concordar com Deus, de que, apesar do meu erro, ele já, na cruz, já me perdoou. E eu aceito esse perdão e falo, Senhor, me ajuda, me fortalece a seguir olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. E sigo em frente e falo assim, vamos lá, pode continuar olhando para mim, porque até quando eu erro, não copia meu erro, não. Copia o meu olhar nele. Sabe? E é tudo, ainda assim, tudo isso é pela fé. Sim. Então, fica em paz. Sabe? Se alguém questionar, fala isso, é pela fé. É exatamente pela fé. Sabe, e ora, e o que você mais pode fazer por essa pessoa, ou qualquer outro, é orar para que o Espírito Santo jogue luz nessa cegueira espiritual e eles possam vir ao entendimento. Fala, Georgia, que até já baixa tua mão. Oi, pastora, tudo bem, a paz? Tudo bom, Não, é só para completar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Meu filho ficou questionando mesmo sobre que a Bíblia não é inerrante, que tem um monte de contradições. Eu falei assim, filho, ele falou assim, não dá para explicar Deus. Eu confio em Deus, mas não dá para explicar. Eu falei, claro que não dá. Mas eu falei o seguinte, no ruim de tudo, se chegar no último dia, a gente não perdeu nada, muito pelo contrário, a gente ganhou. O que a Bíblia ensina? A Bíblia nos ensina a ser melhor, sermos melhores, né? A não guardar mágoa. A ciência já fala que a mágoa ela traz muitas doenças, e a Bíblia fala isso. Então, todos os livros que você muitos livros que você lê, que fala sobre desenvolvimento humano, ele está com base bíblica. Então, a gente não perdeu nada. Deus não nos proíbe nada, só nos ensina a ser uma pessoa melhor. Era só isso mesmo. Não, mas ainda que fosse só aqui na Terra, né, já traria uma qualidade de vida. Exatamente. Só que é muito além disso, né? Muito além. É muito além. Até porque o próprio apóstolo Paulo fala, né? Se a nossa esperança em Cristo está apenas nas coisas desse mundo, né? Nós somos os mais infelizes das criaturas. Mas, ainda que fosse, né, já teria uma qualidade de vida muito melhor do que está sendo pregada aí no mundo. Mas é muito mais que isso. É aquela famosa frase que eu falo, que não é minha, de que Jesus não veio transformar pessoas más em pessoas boas. Até acontece. Depois que a gente nasce de novo, a nossa vida vai sendo transformada e, sim, a gente vai abandonando atitudes que não condiziam com a palavra de Deus, né? Se eu vou deixando o Espírito Santo me guiar. Agora, ele veio transformar pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas espiritualmente, com essa vida do próprio Deus. Como eu falei, é uma vida com um real significado de existir. E de quebra, ele ainda nos restaurou essa comunhão de forma eterna, em que a gente vai passar essa eternidade com Deus, que a gente não consegue imaginar. Gente, para e pensa, né? A gente vai até, não vou nem continuar aqui, a gente vai fechar nisso, cada hora. Para e pensa, a gente lê lá falando, né, do novos céus e nova terra, e que vai ser aquela rua de ouro, e tudo maravilhoso, as mansões celestiais. Por mais que, pensa comigo, sabe, usa a tua imaginação aí, por mais que você tente imaginar de que lá não terá sol, porque o brilho, né, de Jesus, ele vai, ele que vai iluminar tudo. Para e pensa, por mais que a gente veja um filme exemplificando isso, né, vamos dizer assim, um desenho, a nossa mente não consegue imaginar.
Você consegue imaginar essa eternidade? Você consegue imaginar o que vai acontecer? A gente não consegue. Mas uma coisa eu te pergunto, quando você, pensei nisso agora, eu não tinha pensado não, quando você pensa, você que crê em Cristo, né, como eu, quando você pensa nessa eternidade com Deus, isso te traz paz ou te traz angústia? Eu acho que traz paz. Né? A Laellen botou, traz paz. Eu não sei como vai ser. Assim, né? A nossa mente não consegue. Assim, o que a gente consegue imaginar Jesus falando lá em João, a Caroline também falando de paz, falando lá que eu vou para o Pai, eu tô preparando um lugar. Quando tiver tudo pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Você consegue imaginar o que é isso? Com a mente, nossa mente é racional, a gente não consegue, mas isso traz paz. Né? E a paz, ela é o árbitro. Se temos paz no nosso coração, né? Temos paz com Deus, a palavra nos fala isso. E a verdade é que, se você ler, foi o que eu estava lendo ontem? O que eu li ontem? Foi sobre... eu vou ver se eu coloco para vocês, foi sobre... sim, lembrei, falando sobre a morte de Jesus, de que, se você for ler os evangelhos, fala que quando Jesus morreu, assim, está consumado, e ele, né, entregou, Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito, e deu o último suspiro e morreu ali na cruz, né? Se você for ler os evangelhos, você vai ver que ali é relatado que houve trevas sobre a terra, escuridão, durante 3 horas. E eu estava lendo ontem uma reportagem de que, não foi agora não, já tem um tempo, que a NASA é uma empresa conceituadíssima, né? Não tem como questionar, né? As pesquisas, né? O que eles fazem. E a NASA descobriu... e falam que estudiosos, né, e historiadores e estudiosos apontam para que a morte de Jesus deve ter acontecido em torno do dia 3 de abril, mais ou menos, da época. E a NASA comprovou que nesse dia, olha só, gente, houve um eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? Fica tudo escuro, igual noite, né? A gente... porque normalmente eles são pequenos, mas fica tudo igual noite. Houve um eclipse lunar que durou 2 horas e 55 minutos. Olha só. Olha que tremendo. Olha, é surreal, gente. Sabe? E a gente já viu, outro dia eu estava lendo, eu estou gostando de ler essas coisas. Não é para eu querer botar, cientificar, nem existe essa palavra, eu acho, a minha fé, não é isso não, mas é porque a gente vê as maravilhas de Deus. Foram descobertos esses montes mais altos que existem na Terra, montes, né, montanhas, das mais altas, já foram descobertos conchas do mar, sabe, fósseis que só se encontram no fundo do mar. Isso aponta para quê? E aí é falado isso. É a ciência se rendendo à existência de Deus. Isso aponta para o dilúvio, que cobriu a Terra. Olha só, gente. Agora, a própria ciência, ela vai explicando. Vocês sabiam que já foi comprovado cientificamente de que fazendo pesquisas do corpo humano, né, indo lá dentro, já foi confirmado que existem substâncias que são existentes no pó da Terra? Do que o homem foi formado? A ciência, sabe, agora, a cegueira espiritual, né, que o inimigo coloca, impede as pessoas de enxergarem, porque, para e pensa, foi o que eu falei para vocês, o Deus desse século
Né? 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cheguem ao conhecimento da revelação da glória de Cristo. Que eu falei para vocês, que é isso? É o conhecimento dessa obra redentora. Imagina se todo mundo, sabe, tivesse essa venda arrancada dos olhos. Quando esse entendimento, Cristo morreu por mim, ele me salvou, e é isso. Gente, claro que todo mundo ia se render, porque não tem como. Isso aconteceu com a gente. Eu fui criada na igreja, mas eu me converti aos 17 anos. Mas eu fui criada na igreja. Mas até os 17, eu dentro da igreja, minha mãe me levava. Quando eu era criança, tudo bem, eu estava lá, ela estava me ensinando no caminho, eu participava de tudo quanto era coralzinho infantil, tudo isso. Aquilo foi sendo plantado. Mas quando eu entrei na adolescência, eu ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Ela me levava para a igreja. Mas eu vou ser sincera para vocês, eu me lembro disso claramente. Eu não entendia nada. Assim, não é não entender, aquilo não fazia sentido para mim. Eu me lembro que eu olhava para os jovens lá e os adolescentes envolvidos, sabe? O Bernardo lá todo envolvido na igreja. E eu, assim, entrando mudo e saindo calada. Porque o Bernardo, gente, a gente se conhece desde bebê, né? A gente cresceu junto. E assim, eu olhava para aqueles jovens cantando, fazendo lá o que a Cairós faz, o que os jovens lá da igreja fazem. Gente, eu achava, coisa chata. Deus me livre, como eles podem gostar disso? Sabe o que era isso? Era cegueira espiritual. Agora, quando aos 17 anos, numa pregação, o Espírito Santo descortinou aquilo, ali, sabe, tudo aquilo que eu não entendia, sabe, e eu ia, porque minha mãe me levava. Aquilo ali fez sentido para mim. E eu falei, é isso, eu quero isso, eu quero isso. E eu fui lá e aceitei a Jesus, né? O pastor falou, você quer? Eu quero. E fiz a oração de confissão. E acho que eu já contei isso para vocês, eu me lembro isso, as sementes, minha mãe não tinha essa história, não quero ir na igreja, não, vamos sim, não tem que querer, não, vamos embora. E glória a Deus por isso. E aí, naquele dia, eu me lembro disso. Amém, glória a Deus. Eu me lembro claramente disso, de que eu fui para a igreja de ônibus, porque minha tia me convidou, não queria ir, mas fui. Quando eu voltei, de ônibus também, eu me lembro, gente, da alegria que eu estava sentindo dentro de mim, que era diferente de como eu tinha ido. A alegria, porque eu tinha acabado de nascer de novo. Me explica isso cientificamente. Não tem explicação. E era uma terça-feira, nunca mais me esqueci. O culto seria só domingo, terça-feira, que era o dia de culto normal lá. O culto era só no domingo. Daquela terça até domingo, amém, glória a Deus, daquela terça até domingo, gente, meu coração, que minha mãe me levava, obrigada, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. E aí, naquele outro domingo de manhã, já fui com a minha mãe e falei, e a minha mãe só ia domingo de manhã. Tinha culto à noite também, eu falei, mãe, nós vamos de noite, eu quero ir de noite. E eu, a partir daquele outro domingo, já fui de manhã e de noite. Primeira coisa que eu fiz nesse primeiro domingo, já fui para a classe de jovens. E aquilo tudo que eu achava que era que ridículo, eu comecei, meu Deus, que coisa é essa? Maravilhosa. E logo depois eu falei assim, eu queria entrar para o coral de jovens. Tudo que eu falava que era ridículo. Entrei para o coral de jovens. Passou o tempo, já daqui a pouco, aí descobriram que eu tinha uma voz boa. Já estava eu indo para o louvor dos jovens. 2 anos depois, eu não me lembro. Sabe o que eu já era, gente? Fui durante 2 anos. Presidente dos jovens. Lá era assim, né? Os próprios jovens, não, tinha liderança de adultos, mas tinha os jovens que eram presidentes, vice-presidentes, e eu já me tornei presidente dos jovens, fazendo o que eu faço com as mulheres, programações, estudo bíblico, essas coisas todas. Por quê? Eu nasci de novo. Não teve explicação científica, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mudou a minha vida, literalmente, né? Mudou a minha eternidade.
Deixa eu ver o que ela botou. Mudou a minha vida, mudou a minha eternidade. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 59. E eu sou a cada dia mais apaixonada por Jesus. Eu tenho muita dificuldade, a gente já passou do tempo, mas só para, se alguém tiver que sair, não se preocupa, mas deixa eu fechar isso aqui, depois a Georgia fala. Sabe por quê, gente? Eu tenho muita dificuldade de entender, não quero julgar, por favor, mas eu tenho dificuldade de entender. O tempo passou e a gente se esfriou, acabou o primeiro amor. Sabe por que acabou o primeiro amor? Porque ele não foi alimentado. Se você alimentar esse... Jesus, o que é isso? Alimentar isso, sabe? Isso só vai sendo renovado na sua vida. E como que eu alimento isso? Através da palavra, através de estar envolvida na casa de Deus, através de estar trabalhando na casa de Deus, através de estar ouvindo mensagens. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Isso aí, gente, não é para me exaltar. Isso foi uma decisão na minha vida, não é exaltação, em nome de Jesus. Eu decidi, desde que eu me converti, a alimentar a minha fé. Eu decidi. E eu faço isso o tempo todo. E foi o que eu plantei nos meus filhos desde pequenos. Eu e Bernardo, né? Desde pequenos, alimente a sua fé, alimente a sua fé. Sabe? Porque quanto mais o tempo passou, mais apaixonada eu fui ficando com Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais eu ia alimentando, mais eu ia tendo vida com ele, experiências com ele, e vendo cada vez mais o poder dele e a fidelidade dele. Então, sabe, segue isso, não cai nessa mentira de Satanás, não. Sabe, deixa ele falando sozinho. Eu ontem, gente, desculpa, já passou da hora, mas Georgia, de novo, eu esqueci de você, mas eu tenho que falar isso, eu salvei para eu não perder, eu acho que eu vou botar lá, eu vou botar no grupo, uma menina americana, mas tem tradução, falando, gente, uma jovem, ela falando, eu não sei qual é o país dela, porque ela está falando inglês, mas ela não falou qual é o país, que no país dela, eu vou tentar ver se eu consigo descobrir, está sendo criminalizada a oração, vai ser crime, estão querendo criminalizar, crime, orar. E aí ela foi falando, né, se for crime, se eu tiver que ser presa, mas eu não vou parar de orar, eu não vou. E aí ela falou uma coisa que eu falei, gente, é isso. Ela falou assim, gente, pare e pensa, ela pregando, uma jovem, pare e pensa, se a oração não fosse tão importante, se a oração não tivesse, fico toda arrepiada, não tivesse tanta eficácia, não tivesse tanto poder, vocês acham que Satanás ia querer plantar na mente de políticos, de pessoas que não conhecem a Deus, de que é um crime orar para que coloque medo nas pessoas, para que as pessoas parem de orar, para que as pessoas não orem? Você acha que se a oração fosse qualquer coisa assim, banal, ele ia ter tanto desespero de tentar... Não, isso foi... Eu vi no Instagram, eu vou colocar no grupo. Né? Lá, a Beren botou, alimente sua fé, que seus medos morrerão de fome. A Patrícia, importante falar da idade, eu pensei que para mim... Que menina, eu já pensei isso também, que era tarde demais, mas não. Assim... E ela falou, tu acha que Satanás ia tanto querer paralisar? Ela falou, o problema é que os cristãos ainda não descobriram o poder da oração, mas Satanás sabe o poder da oração. Então, ele quer paralisar os cristãos, ou colocar na mente deles de que é bobeira, ou criar essas leis para abafar isso. Porque ele sabe que se os cristãos se posicionarem em oração, o estrago que vai ser feito no reino dele. E é isso, gente. É justamente isso. Fala, Georgia. Rapidinho. Oração é decreto, né? Decretar o que Deus já liberou para a gente. Mas agora é um pequeno testemunho, rapidinho. Eu não ia entrar nesse estudo agora porque eu tinha que atender um cliente. Mas eu falei assim, não, eu vou entrar. Não sei porquê, mas eu vou entrar. E agora Deus me confirmou, né? Porque a senhora falou sobre a sua conversão, quando ia para a igreja, achava aquilo ali muito chato, mas que sua mãe
não deixava de levá-la para a igreja, né? Então, e hoje a senhora é pastora. É uma questão assim comigo, com meu filho. Meu filho reclama pra caramba para ir para a igreja, não quer ir para a igreja. Eu forço ele, eu falo assim, não, eu obrigo a ele. Não, você tem que ir. Você está com 14 anos, não quero nem saber, você vai. É muito chato. Aí eu falei assim, não, então eu estou no caminho certo. Depois desse testemunho, eu estou no caminho certo. Deus confirmou no meu coração que é para eu manter essa posição de autoridade sobre a vida dele. Apesar de ter autoridade espiritual, oro por ele, mas também tem que fazer, tem que agir. E essa questão de os pais mesmo colocar, porque o mundo ensina, não, o filho pode ser, não pode frustrar os filhos. Não, tem que fazer as coisas do jeito dele, não é assim. Então, eu estou no caminho certo. Eu estava até me questionando quanto a isso há algum tempo, eu até fazer umas perguntas e até conversar com alguém sobre isso, mas aí agora eu vi a confirmação de Deus. Esse é o meu testemunho nessa manhã. Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Amém, glória a Deus. Ô, pastora, Oi. aquela hora eu falei, né? Mas por conta do horário, eu não concluí. Sim. Tinha um almoço, né? De família, dessas pessoas que são espíritas, e aí eu estava ouvindo muito riso, muita alegria e tal, e eu fui atraída para lá, né? Ah, Suzete, vem aqui que eu quero te apresentar, né? E eu fui, porque estava um ambiente alegre, não tinha ninguém brigando, não tinha bate-boca, e eu fui. E quando eu cheguei lá, começaram os ataques normais, isso não é novidade na vida do cristão. Ah, você quer estar entendendo? Não sei o que, não sei o que. E eu fiz uma coisa que eu não vou aconselhar ninguém a fazer. Eu não vou aconselhar, porque eu fiz, mas eu, assim, fiz meio com medo. Eu só pedi silenciosa a Deus, Deus me ajuda. E aí eu falei para as pessoas, devia ter umas 15, 18, sei lá quantas, se vocês me convencerem que eu não devo acreditar nesse Deus que eu creio, então eu vou tentar convencer vocês por que vocês devem acreditar. A conversa acabou. A conversa acabou, porque a fé é isso, o Espírito Santo te dá respaldo. Claro que não é para a gente afrontar ali, mas eu só percebi que tinha sido uma armadilha depois que eu estava, porque se eu percebesse antes, eu não ia. Mas eu só percebi depois que eu estava no local. E movida pela fé, eu falei, o primeiro que me convencer a sair dessa fé em Cristo, eu vou tentar convencer porque deve ficar. E o assunto acabou. Obrigada. Gente, assim, é uma decisão, a fé é uma decisão, que a gente pode, acima de tudo, né, revelar Cristo através da nossa vida e orar. Olha o eficácia. Eu vou botar lá no grupo, no Nova Mulher JPA, esse foi do Instagram, né, mas eu consigo botar lá, para vocês verem essa menina, uma jovem, né, assim, achei muito legal, apareceu assim, eu falei, gente, isso aqui eu preciso salvar. Tá bom? Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação, só para a gente